A maioria de nós nunca saberá o que é encarar a morte de frente. Vivemos em uma sociedade cercada de conforto, onde um copo de água, um botão no celular, uma ligação de socorro, tudo está a poucos segundos de distância. Mas e se, de repente, tudo desaparecesse? E se você estivesse sozinho, no meio do nada, ferido, perdido, e sem nenhuma esperança de ajuda? Você já se perguntou do que seria capaz para sobreviver? Talvez você diga que nunca conseguiria cortar o próprio braço para se libertar de uma armadilha de pedra. Talvez você acredite que não conseguiria passar dias vagando pela floresta, ferido, com a morte te observando em cada árvore. Ou resistir meses em uma terra congelada, faminto, sem comunicação com o mundo, liderando homens exaustos à beira da insanidade. Mas a verdade é que você não sabe do que é capaz, até que sobreviver seja a única opção. Hoje você vai conhecer 3 heróis esquecidos que foram levados ao limite do corpo, da mente e do espírito. Homens e mulheres que não tinham superpoderes, mas uma força interna que ninguém podia imaginar. Você vai descobrir como Aaron Ralston foi capaz de cortar o próprio braço com uma lâmina cega, após 127 horas preso entre pedras em um desfiladeiro, sozinho, no deserto do Utah. Como Juliane Koepke, aos 17 anos, foi a única sobrevivente de um acidente aéreo, caindo de mais de 3.000 metros de altura, e caminhando por 11 dias na selva amazônica com o corpo ferido e sem comida. E como Ernest Shackleton, perdido no Ártico com sua tripulação, liderou uma das maiores histórias de sobrevivência da era das grandes navegações, enfrentando meses de frio extremo, fome e isolamento absoluto, sem perder um único homem sequer. Essas não são apenas histórias de resistência física. São testemunhos brutais da coragem humana, da dor, da fé, da liderança e da vontade inquebrantável de viver. Prepare-se para mergulhar em 3 jornadas que vão desafiar o seu entendimento sobre coragem, superação e o instinto mais profundo que existe em todos nós, em sobreviver. E no final, talvez você se pergunte: e se fosse comigo, até onde eu iria? Aaron Ralston, um homem que cortou o próprio braço para viver. Às vezes, só quando tudo é tirado de você, é que você entende o valor da vida. Aaron Ralston tinha 27 anos, era engenheiro mecânico, talentoso, aventureiro, apaixonado por trilhas e natureza. Nascido em Ohio e criado no Colorado, Estados Unidos, ele era o tipo de jovem inquieto, em busca constante de desafios. Mas nenhum desafio anterior se compararia ao que ele enfrentaria no dia 26 de abril de 2003. Naquele sábado, ele decidiu explorar o Blue John Canyon, no deserto de Utah, uma região isolada, inóspita, com desfiladeiros profundos e rochas cortantes. Um lugar lindo e perigoso. Ele não avisou ninguém para onde estava indo. Levava apenas uma mochila leve, uma câmera, 1 litro de água, alguns petiscos e um canivete promocional barato, desses que ganhamos em eventos. Era só mais uma trilha. Até que ele pisou em uma rocha solta. Em segundos, a pedra caiu e o prendeu. Seu braço direito ficou esmagado entre a rocha e a parede do cânion. A pedra pesava cerca de 360 quilos. Foi aí que começou a verdadeira luta pela vida. Ralston tentou de tudo. Usou cordas, empurrou a rocha, construiu alavancas improvisadas. Nada funcionava. Estava preso no meio do deserto, sozinho, sem sinal, sem água suficiente. E o tempo passou. 1, 2, 3 dias. No 4º dia, ele começou a beber a própria urina. Gravou mensagens para os pais em sua câmera. Esculpia frases de despedida na parede do cânion, como se estivesse deixando sua lápide. No 5º dia, desidratado, desnutrido, com alucinações, Aaron teve uma visão em ele segurando um menino nos braços. Era o seu filho. Um filho que ainda não existia. E isso mudou tudo. Eu não podia morrer ali. Deus ainda tinha um propósito para mim. E então veio a decisão mais brutal que um ser humano pode tomar. Se eu não sair daqui, vou morrer. Só tenho uma escolha. Com um canivete cego e sem lâmina de serra, Aaron começou a cortar o próprio braço. Mas logo percebeu que a lâmina não cortava o osso. Foi aí que fez o impensável, quebrou os ossos do braço, o rádio e a urna, usando o peso do próprio corpo contra a pedra. O som do estalo ecoou no cânion, seguido de um grito que jamais será esquecido por quem assistiu depois aos seus relatos. Em seguida, ele terminou a amputação. Foram cerca de 1h30 de dor absoluta, sangue, desespero e fé. Eu não perdi meu braço aquele dia. Eu ganhei a minha vida. Com o coto ensanguentado, ele escalou de volta, ainda ferido, e caminhou mais de 11 quilômetros em pleno deserto.
foi encontrado por uma família de turistas holandeses. 5 minutos depois, ele teria morrido de hemorragia. Foi levado de helicóptero para o hospital. Ele disse: "Essa é a minha vida. Eu escolhi isso. E faria tudo de novo." Aaron Ralston não apenas sobreviveu. Ele voltou a escalar montanhas, tornou-se palestrante internacional, escreveu o livro 127 Horas, que virou filme com James Franco, e anos depois, teve o filho que viu naquela visão no cânion. Uma vida restaurada. Uma promessa cumprida. Que suas pedras se tornem bênçãos. Frase que ele carrega até hoje em suas palestras. E talvez esse seja o maior legado de Aaron, em mostrar que, às vezes, Deus usa as pedras que nos esmagam para revelar a força que já estava em nós. Você teria coragem de fazer o que ele fez? Já passou por alguma situação onde só a fé te manteve de pé? Compartilhe aqui nos comentários. E prepare-se, porque a próxima história vai desafiar tudo o que você acredita sobre sobrevivência. Juliane Koepke, em A Menina que Caiu do Céu e Sobreviveu à Selva. Quando tudo parece perdido, Deus ainda está lá. Era véspera de Natal, 24 de dezembro de 1971. O voo 508 da Lança decolou de Lima, no Peru, com destino à cidade de Pucallpa. A bordo estavam Juliane Koepke, de apenas 17 anos, e sua mãe, Maria. Iam visitar o pai, um zoólogo que trabalhava na Amazônia peruana. O avião era um modelo antigo, e as condições climáticas estavam péssimas. Ainda assim, a empresa decidiu decolar. Pouco mais de 25 minutos após levantar voo, a tragédia começou. Um raio atingiu a asa direita da aeronave. O avião explodiu no ar, a 3.200 metros de altitude. Juliane foi sugada para fora da fuselagem, ainda presa ao banco pelo cinto de segurança. Caiu em queda livre no meio da floresta amazônica. E sobreviveu. A última coisa que me lembro foi a selva girando ao meu redor, e depois, escuridão. Ela acordou horas depois, sozinha, em meio aos destroços. Com uma clavícula quebrada, o olho direito inchado, o joelho ferido, e ninguém à vista. Era uma adolescente, ferida, descalça, sozinha na floresta mais perigosa do mundo. Mas Juliane era filha de biólogos. Ela conhecia a floresta. Sabia que precisava encontrar água corrente. E começou a caminhar. Por 10 dias, ela seguiu um riacho, bebendo água suja, comendo o que encontrava, uma bala derretida aqui, um pedaço de fruta ali. À noite, dormia no chão, exposta às cobras, insetos, jacarés e onças. Suas feridas infeccionaram. Os vermes começaram a se mover sobre sua pele. Ela usou um brinco como pinça e o querosene de um avião destruído para limpar os ferimentos. Isso aos 17 anos. Sozinha. Com dor. Com medo. Mas com fé. Havia momentos em que eu queria desistir. Mas uma voz interior dizia: continue. No 11º dia, encontrou uma cabana de caçadores. E estava vazia. Horas depois, 3 homens apareceram. Ela mal conseguia falar. Estava desidratada, com o rosto deformado. Mas murmurou em espanhol: "Sou uma menina que caiu do céu." Eles a levaram em uma canoa por várias horas até um hospital na cidade mais próxima. Lá, descobriram o inacreditável: ela foi a única sobrevivente entre os 92 passageiros e tripulantes. Eu era apenas uma adolescente. Não fiz nada heróico. Apenas sobrevivi. Juliane Koepke perdeu a mãe naquele voo. Mas ganhou uma vida que se tornaria símbolo de esperança. Ela voltou à Alemanha, formou-se em biologia, como os pais, e voltou anos depois à Amazônia para pesquisar e ajudar na preservação da floresta que quase a matou, mas também a salvou. E você? Já enfrentou algum momento onde a única saída era continuar, mesmo sem forças? Conta aqui nos comentários. E prepare-se, porque o próximo herói enfrentou o impossível, não por um dia, mas por quase 2 anos congelado no fim do mundo. Ernest Shackleton, o líder que salvou todos em um inferno de gelo. A verdadeira grandeza não está em conquistar montanhas, é mais em salvar homens. 1914, o mundo estava à beira da Primeira Guerra Mundial. Enquanto milhões marchavam para o campo de batalha, um outro homem se preparava para uma missão ainda mais extrema, em cruzar a Antártica a pé. Seu nome era Ernest Shackleton, um explorador britânico, filho de irlandeses, militar, cristão, e conhecido por sua coragem incomum.
Ele reuniu uma tripulação de 27 homens e partiu no navio Endurance, rumo ao continente mais inóspito da Terra. Eles sabiam que enfrentariam o frio, mas não tinham ideia do que os esperava. Nós não buscamos glória. Buscamos limites. No início de 1915, o navio foi pego pelo gelo do mar de Weddell e ficou preso. Durante meses, eles tentaram libertar o navio. Nada funcionou. O gelo apertava mais a cada dia. Até que o casco cedeu. O Endurance afundou. No meio da Antártica, com temperaturas de menos 40 graus Celsius, cercados por gelo, vento e escuridão, aqueles homens estavam agora sem navio, sem comunicação, sem comida suficiente. Apenas com a liderança de Shackleton. E é aqui que começa a verdadeira história. Se há alguma dúvida sobre o que fazer, eu fico por último. Shackleton não perdeu nenhum homem. Ele dividiu a tripulação, montou acampamentos improvisados no gelo, organizou caçadas, manteve a disciplina com firmeza e humanidade. Ele sabia, que se a mente deles quebrasse, o corpo logo seguiria. Por 497 dias, eles enfrentaram o frio extremo, fome, escorbuto, rachaduras no gelo, tempestades que rasgavam tendas, e a ameaça constante de enlouquecer. Mas ninguém morreu. Liderar não é mandar. É servir. É manter a esperança viva nos olhos dos seus. Mas Shackleton sabia que precisava buscar ajuda. Então, ele e mais 5 homens atravessaram o Oceano Antártico em um bote salva-vidas de 7 metros de comprimento, por mais de 1.300 quilômetros, até chegar à ilha Geórgia do Sul. Foram 16 dias no mar, com ventos congelantes, ondas de 10 metros, pouca água potável e roupas encharcadas. Um dos homens quase morreu de hipotermia. Outro perdeu os sentidos. Mas Shackleton nunca parou. Ao chegar à ilha, ainda tiveram que atravessar montanhas geladas sem mapa nem equipamentos, pois estavam no lado oposto da civilização. Quando chegaram à estação baleeira norueguesa de Strones, os homens ali caíram em lágrimas. O chefe da estação murmurou: "A gente achava que vocês estavam mortos há mais de um ano." E sabe o que Shackleton fez? Ele não descansou. Não celebrou. Não voltou para casa. Ele partiu imediatamente para resgatar o restante da tripulação. Fez 4 tentativas até conseguir voltar com um navio capaz de atravessar o gelo. E, finalmente, em agosto de 1916, mais de 2 anos após o início da jornada, ele salvou todos. Nenhum homem ficou para trás. Nenhuma vida foi perdida. Quando tudo está desmoronando, o caráter é o que mantém de pé. Ernest Shackleton nunca ficou milionário. Não recebeu todas as honras que merecia em vida, mas deixou um legado eterno. Hoje, seus feitos são estudados em escolas militares, cursos de liderança, empresas e até igrejas. Força, coragem, fé, lealdade e a certeza de que Deus ainda caminha com os homens, mesmo no gelo. 3 heróis, 3 milagres, 3 lições de vida. Aaron, Juliane, Shackleton. Cada um, à sua maneira, mostrou que a vontade de viver, guiada pela fé, pode mover até o impossível. Agora me conta aqui, qual dessas histórias tocou mais o seu coração? Escreve nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de esperança. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Porque aqui, os heróis não são esquecidos. Eles vivem e nos inspiram. Mesmo nos momentos mais escuros, quando a dor aperta e a solidão parece esmagar, há uma luz que nunca se apaga. Foi Deus quem sustentou Aaron, no silêncio de um deserto de pedras. Foi Deus quem guardou Juliane, caída do céu, entre feras e tempestades. E foi Deus quem guiou Shackleton, no meio de um inferno de gelo, com uma mão invisível e poderosa. E essa mesma presença está com você agora. Porque o nosso Deus não é distante. Ele veio até nós. Se fez homem. Se fez dor. Se fez cruz. Para que hoje, mesmo na luta, você saiba que você não está sozinho. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." E se ele venceu, você também pode vencer. Siga nosso canal e nos ajude a espalhar essa mensagem de amor e esperança.